Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai Dar Política. Olá, olá, aqui começa o primeiro Vai Dar Política. É o primeiríssimo podcast dos vereadores mirins de BC, disponível nas principais plataformas, que são Spotify e Deezer. E o programa também vai ficar com acesso livre para você no YouTube e no Facebook. Para começar, em alto astral, é claro que nós temos uma convidada já conhecida aqui da casa, Ana Medeiros, ela que foi e seguirá sendo sempre vereadora mirim da legislatura de 2014 a 2016. Bem-vinda. Olá, Ellen. Olá, gurias. É um prazer estar aqui e conversar com vocês hoje. Estar aqui mais uma vez, né? Porque você não saiu desse meio político desde então. Foi cursar administração pública na UDESC, que ainda está tendo aulas por lá. Isso. E já ocupa um cargo aí no Legislativo como assessora parlamentar. Isso mesmo, Ellen. Atualmente eu sou assessora parlamentar do vereador Eduardo Zanata, aqui na Câmara de Balneário. E a gente deixa a teu cargo, então, apresentar a colega que está à sua frente. É um prazer apresentar a Elo, que hoje faz parte do Conselho Mirim da Câmara. Heloísa Ferreira, conselheira mirim, quer dizer que você também já foi vereadora mirim aqui. Em que ano foi a tua legislatura? Isso, Ellen. Eu fiquei de 2020 até 2021 aqui na Câmara como vereadora. Hoje eu estou como conselheira ajudando os mirins novos, como a Yasmin. Para mim é muito feliz estar aqui de volta. E a gente está aqui com a Yasmin, vereadora mirim. E agora a gente passa a bola para a Yasmin para o povo ficar matutando em casa. Mas qual que é o tema central desse podcast? Mais uma dica vai ser a própria apresentação da Yasmin. Yasmin, tua vez de falar. Olá a todos, eu sou a Yasmin Ula, eu sou representante da Escola Kaique Ayrton Senna e hoje a gente veio aqui falar sobre mulheres. A gente, como vocês podem ver, estamos todas aqui meninas e a gente quer falar sobre a importância da representatividade feminina dentro da política. Bacana, eu também represento esse grupo aí feminino. Ellen Francine, jornalista, orgulhosamente escalada para apresentar agora essa novíssima temporada, essa versão podcast. A gente que já acompanha esse projeto aí em outros formatos, né, de televisão, de rádio, é muito bacana ver. E esse tema que é a importância da mulher na política. Eu estou vendo que todas vocês têm folhas com gráficos, com dados. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que esses números representam? Bom, a minha folha, pelo menos, ela representa sobre a posição do Brasil num ranking de representatividade feminina na política. E o Brasil segue no lugar do ranking 145. 145 Exatamente. de representatividade da mulher na política. Exatamente. Ou seja, tem 144 países com maior número de mulheres na política do que o Brasil. Isso. Cita alguns dos países aí para a gente ter noção. O Brasil tem só 14% de porcentagem de representatividade na política e tem países que nem têm documentado, né? Como, por exemplo, Papua Nova Guiné, que segue como 186 e não tem estimativa ainda, né? E, em último lugar, está a Costa do Marfim, com 14,2. Não está muito longe do Brasil, né? Uau! Mas vale também puxar uma reflexão que faz menos de um século que as mulheres aqui no Brasil começaram a ter direito ao voto. Vocês lembram disso? Mesmo sendo maioria, né? Porque hoje as mulheres são 51% da população, estão subrepresentadas, né, nos espaços de poder. A exemplo da Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Hoje, de 19 vereadoras que nós temos, só 2 são vereadoras, né? Então, é algo importante a se falar, porque quando a gente fala de participação política da mulher, é sobre a sociedade que a gente está representando nos espaços de poder. Então, se não temos, pelo menos, a maioria das mulheres participando, então, se entende, né, que as pautas femininas não estão sendo discutidas. Pois é, os números não fecham, né? 51%, mesmo para quem não é lá aquelas coisas em matemática, entende que é mais do que a maioria da população brasileira já é formada por mulheres. Mulheres que votam. Então, por que tem tão pouca mulher
na política? Essa é uma pergunta que eu faço para cada uma de vocês. Yasmin, que está lá um pouco tímida ainda, por ser a mais novinha, né? A Yasmin é uma moça de 15 anos, aí representa o Kaique e atualmente é vereadora mirim aqui da casa. O que você acha? Por que tem tão pouca mulher na política ainda? Olha, assim, a minha opinião sincera sobre isso é porque, historicamente, as mulheres estão ganhando poder muito sofrimento, com muita luta? também, mas é tudo muito recente. Muito recente. Muito recente. Historicamente, é muito recente. Então, isso é como se fosse ontem. Verdade. Então, as mulheres, de pouco a pouco, eu acredito, né? Dá pra ver pelos vereadores mirins. A gente começou a nossa legislatura com 11 meninas, de 19. Ou seja, a gente ali estava sendo a maioria. Então, eu acredito que, pouco a pouco, a gente vai conseguir, sim, dar uma equilibrada, né? Claro, eu não vou falar em questão de a menina tem que ser a maioria, porque, querendo ou não, a gente está querendo equilíbrio, né? Então, eu acredito que seja por causa disso que as mulheres... Tá assim, gente, 15% dos cargos eletivos são mulheres. 15% só. Então, assim... De todo o Brasil, 15% de todo mulheres. o Brasil. Mexi na caneca. Agora o Márcio Gonçalves, que está acompanhando o programa, vai ter um chilique lá na produção, porque ele não queria que eu tirasse a caneca do lugar aqui, ó. Eu também mexi minha caneca para tomar um Márcio, pouco de a gente água. vai ter que tirar, porque precisa, água e Márcio. água precisa hidratar aqui a garganta. As condições, né? Respondendo também o porquê tão poucas mulheres na política. É bem como a Yasmin falou, se a gente for parar para analisar historicamente, é uma coisa muito recente. A gente tem como primeira deputada suplente a Berta Lutz, que assumiu em 1936. Logo em seguida, a Carlota de Queiroz, que foi eleita para a Assembleia Constituinte. E logo depois, de fato, a primeira deputada eleita foi a Ivete Vargas, pelo PTB, em 45. Em 45, gente, a gente está em 2023. E a gente tem míseros 18% de representatividade na Câmara. Eu acho que de lá para cá muita coisa tinha que ter mudado. Alguma coisa acontece que de vereador na Câmara Mirim... Alguma coisa acontece no meu coração. Ela trouxe uma música. Alguma coisa acontece que na Câmara Mirim nós temos 11 mirins e na Câmara de Vereadores Adultos nós temos apenas 2 mulheres. Alguma coisa acontece nessa trajetória que impede que nós mulheres chegamos a ocupar esses cargos. A política é um peso muito grande e pesa ainda mais para a mulher. Antes de entrarmos aqui no momento do podcast propriamente dito, houve um pré-debate e foi falado do caso, agora eu não lembro de quem, vocês têm a memória mais recente, de uma política internacional que inclusive deixou do cargo porque foi vista numa festa bebendo uma bebida alcoólica. Quem quer comentar esse caso? A primeira-ministra da Escócia. Foi a primeira-ministra da... Escócia ainda, que tem aqueles whiskies escoceses maravilhosos. E a gente também tem o exemplo da Jacinda... Lembrando que menores não podem beber, antes que alguém fique chateado com a história. Mas ela não é menor, né? Ela é uma adulta que estava num evento social. E foi julgada a capacidade dela de ser primeira-ministra de um país por conta que foi gravado um vídeo sem o consentimento dela, foi vazado, onde ela estava bebendo socialmente com amigos numa festa. E por conta dessa situação específica, foi questionado se ela estava atuando de uma maneira correta. Foi até exigido teste toxicológico para saber se ela estava em condições de assumir e dirigir o país. Nossa. A gente também teve o caso da primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, que ela acabou renunciando o cargo dela devido a esse assédio, né? Que, querendo ou não, é um assédio, é muita pressão, é muita cobrança em cima só pelo fato de ser mulher. Porque pergunta-se, essas lideranças mundiais, aí, políticos mundo afora, participam de eventos sociais com bebida alcoólica, por exemplo, eles têm essa mesma cobrança? Eles são questionados do mesmo modo? O que vocês acham? Historicamente, homens não são questionados de muitas coisas em que mulheres são questionadas, né? E a gente pode fazer uma comparação em relação à violência política de gênero, que homens não sofrem ou se sofrem são em menor escala, né? Por exemplo, mulheres que ocupam ou tentam ocupar espaços de poder são questionadas quase que diariamente se formarão famílias, se pretendem ser mães. Entrevista de emprego, dá aquele exemplo da entrevista de emprego. Eu acho que, em relação a isso também, né, do mercado de trabalho, que as mulheres ocupam e tentam ocupar esses cargos de liderança,
elas também são questionadas a todo tempo se desejam formar uma família, se desejam se tornar mães, porque isso vai impactar na mente patriarcal, né, da empresa no resultado que vai ter. Se vai ficar afastada, se não vai... Para trocar em miúdos, assim, numa entrevista de emprego, imagina que eu sou uma empregadora daquelas agências de emprego, né? E aí tem uma candidata mulher e tem um candidato homem. E o questionário é o mesmo. Chega um item da pergunta assim, você pretende ter filhos nos próximos anos? E o homem responde que sim. Aí a avaliação seria mais positiva, é uma pessoa responsável, comprometida com a família, então pesa positivamente para aquele candidato. Ao passo que se a mulher responder que sim, tem empresas, e aqui a gente vai colocar um parênteses, algumas empresas, não vamos nunca generalizar todas, algumas empresas de recrutamento vão achar negativo, porque essa mulher, pensando em ter filho nos próximos anos, ela vai acarretar no quê? Licença maternidade, na empresa ter que chamar outro profissional para substituí-la, por esse lado, mais ou menos. Isso que a gente refletiu junto. Já pensa nos prejuízos, os encargos, entre aspas, que a empresa vai ter com o afastamento da mulher. E ignorando que o homem também tem essa função, né, de responsabilidade paterna. Então, por que para o homem não é visto dessa forma, né? Sendo que ele também tem um direito à licença, mas que não é considerado. Então tem várias questões do universo feminino que nós podemos debater por horas aqui. Por horas, e que os homens realmente podem ser solidários, eles podem ser empáticos e devem caminhar juntos com as suas mulheres, mas realmente às vezes eles não compreendem, né? Inclusive, já passei por algumas situações com homens que duvidam que a gente realmente sente cólica. Daí, eles diminuem a tua dor. Eles não sabem como é, eles não fazem ideia do que é uma cólica, mas eles diminuem. E o pior é quando... Dizem que é frescura de mulher. Quando é frescura de mulher. Não deve ser tudo isso. É só uma dorzinha, como eles falam. E o pior é quando resumem o seu humor, o seu posicionamento a uma TPM. Ah, sim. Se a mulher se posiciona de uma forma dura, incisiva, alguém cochicha assim, deve estar na TPM. Deve estar de TPM. Já escutei isso tantas vezes. É uma forma muito ridícula, né, de se posicionar. Eu não fui violenta na minha fala, eu não fui agressiva. Eu falei de forma incisiva, sabe? Até porque eles tentam nos interromper, né? Eles nos interrompem o tempo todo. Outro ponto que a gente viu que vale ser discutido, né? Que as mulheres ainda, independentemente do cargo político ou não, em vários lados da sociedade, elas ainda reclamam que muitas vezes são interrompidas em momentos de fala. E aí, para você conseguir falar, você tem que ser mais incisiva. E aí, quando você consegue, eles perguntam se você está na sua TPM, para ficar bravinha, irritada. De maneira meio que para diminuir. Para diminuir a sua voz. E por mais que o homem estude, por mais que o homem tenha sensibilidade, nunca vai ter a vivência que a gente tem. Nunca vai ter. E quem dera a gente só tivesse cólica, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com muitas violências ao longo do nosso cotidiano. Inclusive nos espaços da própria política. Eu dou de exemplo o caso da deputada estadual da Isa Pena, né? Que ela acabou sofrendo um assédio na Câmara Estadual de São Paulo. E é um espaço que era para ser um espaço de voz para as mulheres, acaba sendo um espaço, de certa forma, violento. E é muito triste que isso aconteça. Sim. Com certeza. Nós estamos a 3 minutinhos aí, basicamente, para terminar esse nosso primeiro podcast. Passa voando, né? Passa voando. Sim. E o bacana desse formato é que realmente é um papo entre amigas, discutindo a importância de vozes femininas na política, com vozes femininas que estão fazendo história na política aqui de Santa Catarina. Né? Estão fazendo política, seguem fazendo política. A gente não pode deixar de citar, é claro, a Antonieta de Barros, né? Sim, grande Antonieta. Grande Antonieta. O pessoal às vezes só conhece por conta do auditório que leva o nome dela na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e Alesque, mas vai pesquisar a história dessa guerreira. Então tem várias mulheres que nos orgulham aí na seara política. 30 segundinhos para vocês terminarem aí se despedindo. Uma breve despedida, né? Porque a gente vai voltar a falar mais vezes. Eu gostaria de agradecer esse espaço, que foi muito importante para mim, acredito que para vocês também, né? Da gente estar falando a importância da participação feminina nos espaços de poder de jovens mulheres, né? Que é diferente quando uma mulher adulta chega num espaço de poder e quando uma jovem mulher tenta, né? Porque os ataques são diferentes, são tipo, você tem que estar na escola, tem que estar brincando, tá fazendo o que aí? E isso com o tempo piora, né? E aí chega no espaço de poder, você
enfim, eles tentam te reprimir, te diminuir, né? Mas, então, uma mensagem de esperança para que sejamos mais fortes ainda. Agradecer a Ellen, que foi uma pessoa que eu conheci aos meus 13 anos, quando eu era vereadora mirim. Tinha 13 só, menina. Tinha 13. E foi uma grande referência como jornalista, como mulher que ocupa esses meios de comunicação, que ainda também, né, é um meio masculino, mas que vem mudando com o tempo. E saudar todas as mulheres que são jornalistas e comunicam política também, que também são ameaçadas e reprimidas a todo tempo. Então, a mulher, independente do lugar onde ela está, ela é reprimida, né? E, por último, reforçar que uma democracia só acontece quando nós temos representantes femininas e ocupando esses espaços, né? Bacana. Yasmin? Eu queria agradecer, né, por esse tempo aqui e queria deixar assim uma nota, porque nós precisamos nos lembrar que querendo ou não, os homens, eles não conseguem representar o que uma mulher passa no cotidiano, no dia a dia, né? E um político, ele tá lá para representar. Então não tem como um homem chegar lá e falar: gente, eu vou falar sobre gravidez. Não tem como, porque ele não sabe o que é. Vou falar sobre menstruação. Não tem como, ele não faz ideia às vezes. Então é muito importante a gente lembrar sobre isso, né? Porque é importante, sim, as mulheres estarem dentro do ramo político, né? Mas eu queria agradecer aqui por tudo. Voltarei mais vezes. E é isso, gente. Obrigada. Elô? Muito obrigada. É muito importante para que a gente consiga conversar sobre isso num espaço tão importante, com mulheres tão importantes, né? Mulheres muito fortes que passaram por muita coisa. E eu espero que a gente consiga, com passo de tartaruga, mas a gente consiga construir um país com mais representatividade feminina na política, em todos os espaços de liderança. Eu tenho muita esperança que a gente consiga eleger representantes dedicados e engajados nessa causa. Muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve acompanhando a primeira edição do podcast Vai Dar Política. É um programa super especial feito pelos vereadores mirins de Balneário Camboriú para você. Com canequinha nova e tudo, ó. Tchau, tchau. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.